Nesse vídeo eu vou explicar como fazer terraplanagem com o uso do ArchiCAD. O primeiro passo é a gente ter o terreno natural modelado. Para esse nosso exemplo aqui, eu fiz uma malha de 30 por 20 e eu imagino uma edificação aqui no meio desse terreno de 20 por 10 e um afastamento de 2 metros para eu poder colocar um talude para fazer essa transição de uma região plana para a região do terreno natural. Antes de a gente fazer as análises, é interessante a gente organizar esse modelo. Então, para eu poder visualizar as curvas de nível no 3D, eu posso vir aqui em visualização, opção de visualização em 3D e deixar o modelo sombreado com contorno. Dessa forma, eu consigo visualizar melhor as curvas de nível. Outra coisa que é importante para simplificar a nossa análise é colocar uma espessura, uma altura dessa malha zerada a partir do plano de referência aqui da nossa malha. Então, a gente pode entrar nas definições da malha e essa altura inicial que veio como 1 metro, eu vou colocar como 0, só para simplificar. Para organizar também, é interessante a gente colocar um ID, um nome para esse terreno. Então, eu vou colocar ele como terreno natural. Ainda no começo das análises, a gente vai fazer o seguinte, criar novos vegetais. Eu vou criar um vegetal novo chamado top terreno natural e vou criar outro vegetal chamado top terreno final. E ainda vou criar combinações para eles aparecerem juntos ou separados. Então, vou criar aqui a combinação simulação terreno natural e outra combinação chamada simulação terreno final. Eu vou habilitar aqui, para o terreno final, não aparecer o terreno natural. Vou atualizar aqui a combinação. Então, vou selecionar aqui o terreno natural. E no terreno natural, o terreno final não vai aparecer. Desabilito ele aqui e atualizo. Outra coisa que é interessante aparecer, tanto o terreno natural quanto o final aparecerem no ArchiCAD Default, na combinação ArchiCAD Default. Então, vou habilitar. Eu posso habilitar ali direto, olha só. Venho no terreno natural e habilito aqui em Default também. Então, acontece que na combinação de vegetal Default vai aparecer todos os terrenos, tanto natural, quanto final, quanto padronizado. E na combinação aqui de vegetal terreno final, não vai aparecer o natural, mas vai aparecer o final. E no terreno natural, vai aparecer o natural e não vai aparecer o final. Posso deixar aqui em Default mesmo e dar um OK. Agora, a gente precisa imaginar o seguinte. Na maioria das vezes, não é o terreno todo que a gente quer planificar. Geralmente é uma porção dele, um lote dele, uma parcela dele. Então, para isso, eu já deixei aqui desenhado com polilinha mesmo, só para separar o que seria o meu lote, a área de intervenção. E eu vou criar uma cópia desse conjunto todo. Seleciono todo ele, arrasto, clico com o Ctrl para criar uma cópia, aparece o mais do lado do cursor do mouse, e crio uma cópia. Essa cópia que eu criei, eu vou chamar de terreno natural lote. E ainda nesse terreno natural do lote, eu vou colocar ele aqui no vegetal que eu acabei de criar, que é o vegetal terreno natural. A ideia aqui é eu ter somente esse terreno aqui central, para esse terreno natural do lote, e aqui eu vou precisar criar essa abertura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esses lados, esses excessos, e deixar somente o terreno que eu vou fazer a intervenção. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta dividir, e eu vou dividir, tá certo? Dentro desse limite que eu preciso trabalhar. Pronto, depois de dividir, eu posso remover esses excessos laterais. No terreno completo aqui, que seria o terreno natural, eu vou criar uma abertura para ficar um vazio realmente para eu colocar depois esse terreno que eu vou fazer a intervenção. Para eu fazer uma abertura nessa malha, é mais fácil. Eu consigo selecionar ela, pegar a ferramenta malha e com a varinha mágica eu seleciono esse polígono, esse perímetro e eu vou criar um vão. Vai criar uma abertura ali mesmo. Ó. Cria um vão, ele cria uma abertura. Em 3D, ficaria dessa forma. A ideia é que esse terreno ele fique plano para a nossa edificação.
Para ele ficar plano, a gente precisaria descobrir qual que é a altura, certo? Qual é a altura que deixaria ele plano de forma que o volume inicial, que é esse volume que nós temos aqui, que é o volume natural, fosse igual ao volume final. Para isso, a gente precisa descobrir qual que é a cota média que vai me dar esse resultado. Para a gente entender como a gente vai encontrar a cota média, coloquei um pouquinho de areia nesse aquário para ilustrar o nosso terreno. Então, para essa nossa primeira simulação, que o volume de corte vai ser igual ao volume de aterro, significa que a gente vai manter esse volume. A gente não vai acrescentar areia aqui dentro e nem vai tirar areia. Então, se eu mexer esse volume, deixando a superfície superior plana, o que vai acontecer? O volume vai ser o mesmo e a área vai ser a mesma. Nós conseguimos, então, encontrar essa altura que a gente precisa. Então, para a gente descobrir essa altura final que a gente vai precisar, a gente faz uma divisão do volume inicial, que é aquele valor que a gente já tem do terreno natural, e divide pela área. Dessa forma, nós vamos encontrar, através dessa expressão, a altura que a gente vai precisar para ter o volume de corte igual ao volume de aterro. Agora, para quantificar a nossa análise, a gente vai precisar criar um mapa. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse em cima de mapas, novo mapa, e vou criar um novo mapa chamado terraplanagem. Agora eu preciso colocar critérios e campos para esse mapa. Tipo do elemento vai ser malha. E agora eu vou adicionar critérios para entrar somente elementos que estão naqueles vegetais que eu criei. Então, eu vou clicar aqui em adicionar critério e vou adicionar um critério de vista do modelo de vegetal. Vou adicionar 3 vezes e vou escolher aqui. Então, o critério vai ficar assim: tipo do elemento é malha e vegetal não é operação de elementos sólidos. Esse OES, volume de operação. Por que isso? Porque serão volumes que eu vou desconsiderar aqui no cálculo. E ainda eu preciso falar que o vegetal é um vegetal de terreno final. E aqui, importante, olha só, isso é importante. Onde está E agora, colocar ou. Por quê? A gente quer terreno final ou o terreno natural, para a gente poder comparar os volumes iniciais e finais. Para ficar organizado, antes aqui dessa linha e dessa linha, eu vou colocar aqui um parêntese para começar e aqui no finalzinho eu vou colocar um parêntese para finalizar. Então, ele separa esses vegetais que eu quero que tenham nesse mapa dos vegetais que eu não quero que tenha. Agora eu vou adicionar os campos. Vou clicar aqui em adicionar campo, vou colocar o campo geral de ID do elemento. Vou colocar o campo de área, que vai ser a área de projeção da minha malha. E vou colocar o volume líquido. Vou clicar em OK para visualizar como ficou esse mapa. Vou entrar no mapa. Eu tenho os dados de área e volume. Agora eu preciso criar uma propriedade que vai fazer a divisão do volume pela área desse terreno natural do nosso lote. Para isso, a gente vai precisar criar uma propriedade nova aqui dentro do ArchiCAD. Então, a gente vai precisar clicar no menu Opções e vir aqui em Gestor de Propriedade. O ArchiCAD já vem aqui com algumas propriedades. Vamos clicar aqui em Novo e criar um novo grupo para começar, chamado Terraplanagem. Criando o grupo, eu posso criar agora a propriedade dentro desse grupo. Vou criar a propriedade chamada Cota Média. Aqui dentro da propriedade Cota Média, eu posso descrever o significado dela para esse exercício. O tipo de dado da cota média vai ser um tipo de dado de comprimento, porque vai ser uma medida. E como vai ser uma expressão, eu preciso selecionar a expressão, o ArchiCAD vai abrir a janela de editor de expressão e eu preciso colocar os parâmetros de volume e área e colocar um operador de divisão. Então, vou clicar aqui em parâmetros e propriedades, lá em parâmetros gerais, vou colocar volume líquido e vou clicar em adicionar. Aqui nos operadores, vou clicar em operador de divisão
e vou adicionar. E volto aqui em parâmetros e coloco o parâmetro de área. E clico em adicionar. Pronto, dou um OK. Agora, antes de sair do gestor de propriedade, é muito importante a gente disponibilizar essa propriedade para a malha que a gente precisa. Então, a gente pode clicar aqui em personalizado, clicar aqui em editar e na árvore de classificação eu posso selecionar aqui que eu quero que aquela propriedade seja disponível para a geometria do terreno. Clique em OK. Agora, essa propriedade fica disponível para tudo que for classificado como geometria de terreno. Posso dar um OK. Agora, aqui no mapa, eu clicando em definições de esquema e agora em adicionar campos, aqui nos campos de propriedade vai surgir a nossa propriedade de cota média. E eu posso adicionar. Posso dar um OK. E agora a gente tem um cálculo automático da cota média. Isso significa que um retângulo com essa área e essa altura vai ter esse mesmo volume. Voltando aqui na planta, eu posso criar uma cópia desse terreno natural do lote. Vou chamar ele de terreno final. Vou colocar ele no vegetal terreno final. E eu posso remover as curvas de nível. Clicando em cada curva de nível, eu posso deletar. E para fazer uma primeira simulação, eu posso clicar em qualquer uma desses vértices, clicar em elevar ponto na malha, que é esse Z. Vou escolher aplicar em todos. E eu vou colocar a altura de 4,45 e vou dar um OK. Agora, então, a gente tem um terreno final e temos um terreno natural lote. Nos quantitativos, o volume ele vai se manter, a área vai se manter e a cota média vai se manter. Isso significa que esse volume é igual a esse, ou seja, o volume de corte já seria igual ao volume de aterro. Porém, para a situação que a gente precisa, a gente não poderia ter simplesmente o terreno plano dessa forma. A gente precisa ter os taludes que vão fazer a correção aqui do terreno natural para o terreno da nossa edificação, do nosso lote. Então, vou criar uma cópia selecionando esse retângulo de polilinha para eu poder planificar somente essa parte interna e eu ter o talude aqui em volta. Então, depois de fazer a cópia, eu posso novamente deletar essas curvas de nível, nomear esse terreno como terreno final e colocar no vegetal terreno final. Repara que mesmo removendo as curvas de nível, ele ainda fica com a configuração aproximada do terreno natural. Para diferenciar, vou colocar uma superfície e agora eu preciso adicionar novos pontos na minha malha com base nesse retângulo que eu desenhei com polilinha. Selecionando a malha, pego a ferramenta malha, com a varinha mágica em cima do polígono, eu vou agora adicionar novos pontos e não criar o vão, vou adicionar novos pontos. Agora eu posso até deletar essa minha polilinha porque aqueles pontos estarão na minha malha. Agora sim, clicando somente nesses pontos centrais, eu vou colocar a cota média. Repara que em 3D a gente já consegue visualizar que ele criou um talude para corrigir o terreno natural com o nível planificado. Se a gente vir aqui no mapa, a gente vai reparar que teve uma diferença no volume. Essa diferença se deu pelo seguinte fato, pelo talude. Se a gente abrir o nosso mapa de terraplenagem, a gente vai perceber que o volume do terreno final ficou um pouquinho diferente. Mesmo a gente colocando aquela cota média de 4,45, o volume ficou diferente por causa da correção do volume dos taludes. Só que o ArchiCAD aponta aqui para nós a cota média que ficou do terreno final. Ela ficou em 4,48. Repara que 4,48 é 3 centímetros acima do 4,45. Então, tem como a gente equalizar para ficar o volume final igual ao volume natural inicial. Para isso, a gente precisa entrar novamente no terreno final, clicar
nas arestas do platô. Então, onde está 4,45, a gente vai diminuir 3 centímetros e deixar 4,42, somente para o platô. Dessa forma, no nosso mapa, a gente percebe que as cotas médias se equalizam e os volumes ficam iguais, mesmo tendo essa configuração de talude que vai ficar um pouquinho diferente de planificar toda a malha. Mesmo a gente sabendo que o volume final ficou igual ao volume inicial, é interessante a gente saber qual que é o volume de corte e qual que é o volume de aterro. Para isso, a gente vai fazer operações de elementos sólidos. Então, primeiramente, eu vou criar uma cópia do terreno inicial e uma cópia do terreno final. Vou arrastar eles para cá e copiar eles. Clicar em Ctrl e copiar. Para eu fazer essa análise, eu vou sobrepor um com o outro. Vou colocar um em cima do outro. Repara que agora eles ficaram sobrepostos. E a gente já consegue observar qual que é a porção de terra que sobra e qual que é a porção de terra que falta para a gente ter esse terreno final. Então, a gente sabe que aquela porção vai ser um corte e essa porção aqui vai ser um aterro. Mas, para o ArchiCAD poder calcular isso para nós automaticamente, nós vamos vir aqui no menu Modelagem e habilitar a janela de Operação de Elementos Sólidos. Vai habilitar essa janela e agora eu vou selecionar o terreno natural e vou falar que ele é um alvo, e vou selecionar esse terreno final e vou falar que ele é um operador. Vou escolher essa operação de subtração mesmo e vou clicar em executar. Agora eu pego o elemento operador e vou colocar ele dentro do vegetal, operação de elementos sólidos, para eu conseguir isolar e ficar somente com a porção de solo que vai ser cortado. E agora esse solo que antes tinha o nome de terreno natural, vou chamar ele de corte. Vou fazer a mesma coisa para o aterro. Vou criar uma cópia desses dois terrenos, o final e o natural. Vou sobrepor eles. E agora eu vou falar que o terreno final vai ser o alvo e o terreno natural vai ser o operador. E vou clicar em executar. Agora, como o operador é o terreno natural, eu vou colocar ele dentro dos vegetais de operação de elementos sólidos. E essa porção de solo que vai ser a final, vou chamar ela de aterro. Agora eu tenho uma porção de solo de corte e uma porção de solo de aterro. E agora, dentro do mapa de quantidade, eu consigo visualizar que o volume de corte é igual ao volume de aterro. No fim, se a gente agrupar junto com o terreno total aqui, o nosso terreno natural e o terreno final, nós conseguimos aqui, através das combinações que nós criamos no começo, apresentar essa simulação de terreno natural e o terreno final. E ainda nós poderíamos traçar um corte com alcance horizontal 0 e visualizar em corte tanto os dois juntos, como o terreno final, como o terreno natural. Bom, então nessa simulação, o nosso objetivo foi equalizar os volumes de corte e aterro para ter um volume igual, para não ter nem compra e nem descarte de solo. Beleza?